Meu, você só pode estar de sacanagem comigo, né? Só pode ser brincadeira. Não é possível, velho. É o seguinte, a gente que é dev, nós que somos desenvolvedores, a gente sabe o quão difícil é desenvolver um sistema complexo, especialmente quando acessado por milhões de pessoas, certo? E imagine isso numa escala global ainda. Então, cara, assim, meu, imagina que muito dos devs que nós temos hoje são devs de pequenas empresas, de médias empresas, tem devs que têm experiências em empresas gigantescas, assim, desses níveis que nós estamos falando aqui, e a gente sabe que qualquer nível já é complexo, mas existem níveis, tipo assim, estratosféricos, e todos eles são difíceis. E vai ficando cada vez mais difícil. Não é nada simples. É por isso que ser dev não é exatamente para todo mundo. Mas, enfim, a grande questão é, nós sabemos o quanto é difícil. E aí o que acontece? Tu faz ali o teu software, tu faz ali a tua plataforma, tu desenvolve aquilo, não importa o quanto dinheiro tu esteja, se você está desenvolvendo isso com 0 dinheiros na sua conta, ou se você é uma empresa hiper mega bilionária que tem muito dinheiro, você está sujeito a erros humanos e você não consegue nem com a inteligência artificial da forma que está hoje a prever todos os casos possíveis. Olha lá, possível se um dia a gente tiver uma computação quântica que funcione bem, seja acessível e tal, mas enfim, isso teria que mudar todos os paradigmas. O que eu quero dizer é, você não consegue prever tudo que pode acontecer dentro do teu sistema e aquilo que o usuário vai fazer dentro do seu sistema de forma 100%. Nunca. Isso é praticamente impossível, pelo menos com a tecnologia que nós temos no dia de hoje. E aí, quando você tem esse tipo de coisas como o banimento do X, e você tem o dono lá do Telegram sendo preso, e você tem os Estados Unidos banindo o TikTok, o que acontece? A desculpa esfarrapada de começo de tudo é sempre a mesma. É sempre por quê? Porque essas plataformas estão facilitando o crime. Tem criminosos utilizando essas plataformas para fazer comunicação entre eles. Não, você está incentivando o crime tal e não sei o quê. Só que, galera, não passa pela cabeça de ninguém. Essa é uma discussão que eu tenho tido há muito tempo sobre qualquer tipo de tecnologia. É que a tecnologia é apenas uma ferramenta. É que o celular que tu tá na mão é só uma ferramenta. O computador que tem na tua casa é uma ferramenta. Que essa plataforma é uma ferramenta que você pode usar pro bem ou pro mal. Você consegue entender isso? Então, assim, estou supondo aqui que você, desenvolvedor, entende isso, né? Então, assim, como que você vai prever todos os casos para limitar o que pode ou não ser falado dentro de uma rede social, né? Especialmente no caso do Telegram, por exemplo, onde o russo lá, que é dono, que também é cidadão francês e da Arábia Saudita, se eu não me engano, especialmente que a grande sacada do Telegram e a grande motivação por trás dele é justamente essa, é ser criptografado a ponto que nem mesmo o próprio Telegram tenha acesso àquilo, né? Então, ser criptografado de ponta a ponta, ser indecifrável, para que as pessoas tenham privacidade e tal. Esse é o motivo da ferramenta, e você pode usar aquilo para o bom ou para o ruim. E quando você acusa o dono da plataforma, quando você acusa a empresa, você está basicamente banindo a ferramenta e não banindo o crime e o verdadeiro criminoso. Qual é o crime que está cometendo essas plataformas de disponibilizarem uma ferramenta ao público, né? Porque agora, então, se a gente for levar ao pé da letra um criminoso que usa o celular para ligar para outro, se comunicar, então não, vamos banir o celular, não pode ter mais celular, porque a criação dos celulares, empresas que fabricam celulares, estão facilitando a comunicação entre criminosos e não estão fazendo nada para impedir isso. O mesmo funciona para aquela rede social, o mesmo funciona para especialmente esses aplicativos de comunicação como o Telegram e o WhatsApp, por exemplo, né? Porque se os criminosos estão utilizando, eu tenho que ir atrás de quem? Eu tenho que ir atrás do criminoso, eu tenho que ir atrás do crime, e não de quem construiu
a ferramenta que não é específica para o crime. Entende aonde eu quero chegar? Então, até que ponto a gente vai defender esse tipo de decisão que afeta as nossas vidas? Porque é assim, o que as pessoas não percebem é que como tudo no mundo está ligado, né? E como uma coisinha muito pequenininha tá ligado com uma outra pequenininha, que tá ligado com uma outra pequenininha, que tá ligado com uma outra, isso vai se tornando uma coisa grande, né? Um sistema gigantesco. Então, uma decisão que é tomada aqui e você acha hiper irrelevante, ela dá acesso e abertura para uma próxima hipótese, para uma próxima hipótese, para uma próxima hipótese, que juntando vira uma teoria, e depois dessa... Entende o que eu quero dizer? Eu sei que isso pode ser uma questão muito delicada para alguns, porque eu entendo certos argumentos, mas ainda assim é muito complicado quando os bons têm que pagar pelos maus. Então assim, quando eu tenho uma nação onde, não sei, 90% da população usa aquilo pelo mal, ou quando 90% da população está sendo atingida por uma certa consequência da utilização daquela ferramenta e essa consequência é ruim, ou quando 90% da população não tem inteligência emocional suficiente para viver com aquilo, e aquilo vai trazer o caos, vai trazer a destruição, a derrota, né? Que aquilo vai culminar essa nação. Talvez uma decisão como essa seja justificável, porque o caos causado por aquilo é gigante. Agora, onde você tem uma população, que eu acredito que é o Brasil, que não é a grande maioria utilizando isso para esse tipo de crime, eu acho um absurdo, né? É você pegar 1% que está utilizando aquilo para o mal e falar, agora eu tenho que banir a ferramenta porque está tendo problema, ao invés de reagir na real causa do problema. Aprender o criminoso, né, a ir na raiz do problema e tentar fazer com que a população tenha mais inteligência emocional, para que a população tenha mais educação, para ter condições melhores, para que os crimes sejam realmente uma coisa abominável, absurda e não comum para o país, né? E que, enfim, que as pessoas tendam a usar a ferramenta para o bem e saibam utilizar com o maior potencial possível, né? É a mesma coisa do que falam sobre o uso da tecnologia para crianças, adolescentes e tal. O problema nunca é a ferramenta, é o como essa ferramenta é utilizada, né? Quais são os pontos que estão em questão, é realmente esse. Enfim, para mim é um absurdo isso, e chega a beirar um ponto que começa a abrir portas para limitações, para decisões cada vez maiores que podem ser realmente perigoso para a população, cerçando acessos a ferramentas de melhorias, a ferramentas que podem ser utilizadas e devem ser utilizadas para o bem. E isso é um grande problema que causa a não evolução e talvez até desevolução, se é que se existe essa palavra, se existe isso, para uma nação, né? A derrocada de uma nação.